Que bom que você está aqui comigo para a gente fazer essa jornada de conhecimento e de evolução no Light Steel Frame. Eu tenho recebido várias ligações essa semana, as pessoas me perguntando como que nós vamos tocar essa situação difícil de pandemia, o que nós vamos fazer quando o país começar a andar, como que eu vou sobreviver com uma situação tão difícil que tem sido a pandemia. E eu digo, eu acho que você está no caminho certo se você está assistindo o meu vídeo, se você está aqui comigo, tá? Porque você está tomando a atitude certa, você não está ficando parado se lamentando das coisas que estão acontecendo, está buscando uma alternativa nova, está falando, será que se eu estou preparado tecnologicamente para as coisas que vão acontecer? Será que eu tenho o desenvolvimento necessário para fazer as coisas, os desafios que o Brasil que eu vou ter que enfrentar e que o Brasil vai ter que enfrentar? E eu acho que a gente está. E essa solução se dá pela evolução da construção pelo Light Steel Frame. Vamos falar aqui um pouquinho dos países que deram certo. Quais foram os países que isso é uma realidade? Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos com Light Steel Frame e Wood Frame. Esses países, a Alemanha, eles têm quase que 90% da construção, das construções nesses países são em Light Steel Frame. E na América do Sul, o Chile. O Chile também está longe, não está chegando nos 90%, mas já está de longe sendo o país com mais Light Steel Frame na América Latina. Com uma população de 18 milhões de habitantes, eles já têm mais, a população da cidade de São Paulo, eles já têm mais Light Steel Frame do que o Brasil inteiro. Por que esses países fizeram isso? Por que lá está dando certo? E por que outros países estão atrasados nessa evolução? Tá? A resposta é uma questão cultural, uma questão até de momentos. Tá? O Chile, eu vou contar bem como que foi o momento do Chile, por que ele deu um salto. Tá? Os países de cultura anglo-saxã, principalmente no pós-guerra, depois de 45, em que eles estavam com uma indústria metalúrgica bastante desenvolvida por causa da guerra, e estava sobrando aço, e eles tinham um país arrasado, eles precisavam reconstruir esses países, eles falaram assim, vamos unir as duas coisas, vamos unir a nossa indústria, tá? que agora não vai mais fazer tanque e bomba, e vamos fazer o quê? Aço, viga e construção. E a gente precisa ao mesmo tempo também fazer as casas que foram destruídas. Então eles juntaram essas duas coisas e tiraram o melhor das leis, resolveram os dois problemas juntos, né? Eles resolveram o problema da indústria que ia ter que parar e resolveram o problema da construção que precisava construir. Das construções, as pessoas precisavam rapidamente morar numa nova residência. Olhando o Brasil neste momento, a gente percebe um paralelo até interessante, né? A gente olha para a nossa comunidade e vê que está todo mundo morando junto. E a gente fala, nós vamos ter que viver em condições mais espaçadas, vamos ter que fazer um distanciamento social. Será que a nossa indústria ao mesmo tempo está desacelerando, parando, e economicamente vai ter um tremendo desemprego, uma tremenda falta de oportunidades? Talvez a gente possa fazer essas duas coisas juntas, tá? A gente tem que, talvez, baixar o custo da construção e atender a demanda da população, a demanda que está ali pedindo para que a gente faça uma residência melhor, inclusive com saneamento básico, e que a gente também ative a nossa indústria. Talvez a gente consiga fazer um paralelo, aproveitar isso positivamente, que é o caso que aconteceu também no Chile. O Chile tem uma coisa bastante interessante. Eles estavam, como o Brasil, eles também têm uma cultura ibérica de construir com tijolos, tá? Então, estavam na Idade da Pedra há 2 décadas atrás e de repente eles deram um tremendo salto. Por que isso aconteceu no Chile? O Chile teve um grupo que decidiu abrir o país, e isso aconteceu mais ou menos há 2 décadas. Eles olharam as oportunidades no país deles e falaram assim, onde eu tenho no sul do Chile, o Chile é uma linguicinha, tá? Com uma população de 18 milhões de habitantes, é a população da cidade de São Paulo, cuja capital, Santiago, concentra mais de 5 milhões. Eles têm 1/3 praticamente na cidade de Santiago com N problemas. Eles têm problemas de poluição muito grandes, porque eles têm a Cordilheira dos Andes de um lado, a Cordilheira do Mar do outro lado, eles estão numa panela e ali a coisa fica super adensada de poluição.
Eles chegam a precisar fazer 3 dias de rodízio de veículos, porque não por causa do trânsito, mas por causa da poluição. E eles têm um monte de problema lá também, favelização. E eles olharam para o país e falaram assim, vamos pegar aquele cara, que é um problema hoje na sociedade, que ele vive favelizado, que ele está consumindo recursos da sociedade, e vamos fazer um gerador de riqueza e vamos fazer ele ser um gerador de receita e vamos transformar ele de um problema para uma solução. E eles olharam o país e falaram assim, no sul a gente tem a corrente de Humboldt, que tem um pescado maravilhoso, vamos explorar o pescado no sul. Na região vinífera, que a gente tem um ótimo vinho com uma condição maravilhosa, o vinho chileno é maravilhoso, vamos explorar o vinho. E onde a gente tem cobre, e esse cobre normalmente acontece na Cordilheira dos Andes, você acha? Porque a Cordilheira dos Andes, que é uma formação nova, quando ela se formou, que ela aflorou, que ela levantou, você acha o veio do cobre aqui em cima e você vai descendo nele e vai explorando. A mineria vai embora lá para dentro. E eles têm a cordilheira no caminho e no comprimento longitudinal inteiro do país. Lugares ermos tem uma floração de cobre lá em cima. Eles precisavam fazer para explorar esse cobre, para pegar aquele cara que estava na favela lá, virando um problema em Santiago, e falar assim, vamos levar ele lá para aquela região erma no meio do Chile, que tem afloramento de cobre, vamos fazer uma mineria ali, e a gente vai precisar, por exemplo, 5 mil mineiros para explorar esse cobre. Aí eles fizeram como? Para ter 5 mil mineiros, a gente precisa ter uma cidade de 50 mil habitantes. Então eles precisaram, de repente, começar a fazer essa cidade de 50 mil habitantes para tirar o cara da favela e colocar lá na cidade. E tem mais, ele falou assim, vamos dar uma residência maravilhosa para esse cara. Tá? A gente vai subsidiar essa residência, muitas vezes por valores bastante baixos. A residência, eles chegavam a subsidiar e vender essa residência por 10 mil reais para o mineiro, estavam bancando ela. Mas a partir daquele momento, ele tinha um emprego e ele estava tirando cada quilo de cobre que ele tira do solo, ele tira 15 reais equivalentes de riqueza no país que não estava sendo explorada. E ele passou a partir dali a recolher impostos, porque ele começa a recolher, começa a receber salário, começa a produzir, começa a consumir. O filho dele está estudando numa escola. Então, essa transformação fez com que o Chile saltasse. E o Chile tem os melhores índices na América do Sul muito por conta disso, muito por conta desse desenvolvimento orientado. Fazendo paralelo com o Brasil, isso também pode acontecer aqui, tá? A gente vai ter que fazer essas residências de uma maneira diferente e a gente vai fazer elas rápidas, sem muita aglomeração, sem destruir o meio ambiente e pensar, fazer ela engenheirada, fazer ela mais rápida. O Light Steel Frame é isso. Não é mais caro, não é pior, ele é melhor do que uma construção convencional. Ele é mais térmico, mais acústico, a construção é melhor. A gente só precisa entender que isso existe e romper aquele paradigma de que eu tenho que morar numa casa de tijolos, porque senão o lobo mau vai vir e vai assoprar minha casa e os 3 porquinhos vão ficar à deriva, tá? Isso precisa dar uma rompida. Vários ministros têm dito pra gente que a gente vai ter que mudar nossos hábitos, que a gente vai ter que fazer um país diferente. Não dá mais pra gente viver todo mundo junto. E quando essa pandemia, ou durante mesmo essa pandemia, nós vamos ter que mudar nossos hábitos de higiene, de habitação. Será que a gente vai conseguir construir a quantidade de casas que a gente precisa, a quantidade de coisas do jeito que a gente fazia? Será? Será que essa é a melhor solução? Será que a gente não vai ter uma tremenda oportunidade para construir financiado? Vamos ter que pôr dinheiro na economia para reativar a economia? Será que nós não vamos ter uma oportunidade aí de fazer as coisas de uma maneira muito melhor? O Light Steel Frame é isso. Ele chegou para dar essa necessidade, para satisfazer essa necessidade, assim como aconteceu no Chile, assim como aconteceu no pós-guerra nos Estados Unidos, assim como aconteceu com a Austrália, Nova Zelândia e Japão. É a mesma posição. Cabe a nós pegarmos essa oportunidade, pegar o queijo, pegar a faca e cortar. Então você deve estar se perguntando, Fábio, como que eu faço para me encaixar nessa oportunidade? O que eu preciso fazer
para eu chegar nesse mundo, para eu me modificar e dar vazão a essa nova demanda? Assistindo o nosso próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar o que é Light Steel Frame, o que é Steel Frame, o que é Wood Frame e o que é Drywall. Vai ser uma viagem fantástica. Espero você no próximo episódio.